com o intuito de explorar pinceladas marcadas por relevo, criando perspectivas de luminosidade, cor e sombra, surgiu na França no século XIX o movimento impressionista. Os artistas que encabeçaram o movimento, como Monet, Renoir, Degas e Cézanne, abandonaram os temas que tinham como regra retratar fielmente a realidade. Por meio de pinceladas soltas, artistas passavam para a tela tudo o que se via antes que a luminosidade natural da cena fosse alterada. Uma grande exposição organizada em 1874 pelos artistas impressionistas não foi bem vista pelos críticos, principalmente por Louis Leroy, que, inspirado no quadro de Monet intitulado Impressão, Nascer do Sol, afirmou que a mostra não passava de mero impressionismo. Contrariados, os pintores se apoderaram da expressão e batizaram o movimento como impressionista. Admirador e seguidor do impressionismo, o convidado do Arte na Tela de hoje encontra na luz sua inspiração. Acredita que o impacto da luz traz mais que luminosidade às suas telas, reflete a poesia. Meu nome é Maurício Urban, eu sou artista plástico, dedicado à pintura de uma maneira bem cristalina, assim, bem focada à pintura mesmo, uma pintura inspirada pelo impressionismo, pela natureza, e faço também trabalhos de orientação abstracionista ou abstrata, né? Eu comecei a manifestar interesse pela arte desde muito cedo. Desde os 4, 5 anos, eu fazia uma coisa que, fosse hoje, eu não conseguiria fazer. Eu pegava papel em branco, assim, e recortava silhuetas de animais, tipo desenhando com a tesoura. Então fazia, assim, um cachorro, um elefante, recortando com a tesoura. Então saía, assim, recortes de um elefante, de uma girafa. Era uma coisa muito intuitiva mesmo. Ninguém me ensinou, não sei como que eu fazia. Inclusive eu tenho isso, uma vaga lembrança, as pessoas que falam que eu era assim muito pequeno. Aí eu comecei a desenhar em seguida, desenhava muito, e lá pelos 11 anos eu tinha minha pastinha, que eu tenho até hoje, com meus desenhos guardados. E aos 12, se não me falha a memória, comecei a sentir necessidade de colorir esses desenhos. E comecei a colorir com guache de uma forma muito rudimentar, sem um suporte para misturar as tintas. E senti necessidade de expressar isso de uma maneira melhor. E sempre tive muito apoio familiar. Aí meus pais me colocaram no curso de pintura em tela, aos 13 anos, com uma senhora chamada Iracema. E aí foi o start, assim, o início do meu trabalho em pintura em tela, aos 13 anos. Foi assim que eu comecei. O meu estilo artístico, ele é inspirado pelo impressionismo, assim, é voltado para o impressionismo, mas ele é eclético, eu acho, porque eu faço abstratos também, e também dentro do trabalho figurativo, impressionismo, eu faço alguns temas não muito recorrentes. Por exemplo, já fiz assim de times de futebol, assim, eu fiz uma vez do elenco do Corinthians, uma encomenda do Corinthians lá em Tóquio. E dentro da paisagem, tive a felicidade de fazer alguns mergulho no mar. Isso me marcou muito. Eu faço alguns temas de pintura subaquática, que é um tema que me fascina muito. E às vezes eu misturo elementos da pintura abstrata com figurativo. Então, assim, sem dúvida, ele é orientado pelo impressionismo. Então, eu diria que é essa mistura toda aí.
Uma obra de arte, para ser concebida, passa por diversos processos, desde a reflexão sobre o que será produzido até a definição do suporte e materiais a serem utilizados. Na história das artes plásticas, os mestres são referências vitais para a realização de um trabalho. Os mestres são muito importantes, assim, eu acho que eu ia falar atalhos, mas são mais do que atalhos, são necessários porque te estabelecem nortes assim para você encontrar, na verdade, a própria forma de se expressar, a sua própria essência. Não é que você vai seguir o caminho dele, não é isso. Ele vai te orientar a encontrar a si próprio. Eu tive aula com o Djalma Urban e com o César Puraca, que foram fundamentais na minha trajetória, né? E quando eu encontrei o trabalho do professor César Puraca, me identifiquei muito e falei, é esse cara que eu quero. Aí vi que ele dava aulas, fui atrás do ateliê dele, da figura dele, e me dei muito bem com ele. E lá aprendi, assim, a ter um ritual, um caminho, assim, para desenvolver a pintura nesse sentido, né? Então, assim, foi fundamental para mim, me dar um parâmetro, um norte. O Djalma foi muito importante na minha trajetória, sem dúvida alguma. Eu não procurei pelo parentesco. O parentesco acho que favoreceu eu conhecer o trabalho dele, mas eu tinha, desde cedo, um verdadeiro fascínio pela obra dele, né? Então eu fui levado ao ateliê dele aos 13 anos e foi um impacto. Eu fiquei maravilhado, assim, o ateliê dele é uma verdadeira galeria de arte, assim. Então, eu lembro que eu olhava, ficava olhando assim aquelas obras e eu fiquei decepcionado ao mesmo tempo, que ele era um amor de pessoa, mas assim, tinha um certo rigor, e ele falava assim que não dava aula para crianças. Fiquei frustrado de não poder ter aula com ele. Mas depois, já aos 20 e poucos anos, 22, 23, eu tive um ano de aula com ele, e aí foi determinante, porque até então eu reproduzia aquilo que me motivasse, e independente do estilo, da referência que eu escolhia. Eu fui me encontrando mais nessa raiz impressionista, porque a proposta dele era seguir aquela forma de trabalho. Então, eu falava, tem que soltar a mão, não sei o quê. Então era engraçado que às vezes eu ficava ali burilando, estava achando meu trabalho ótimo, e ele ia lá e ia mexer no quadro para ensinar assim, e dava umas 3 garranchadas ali, falava, nossa, vai estragar meu trabalho. E ficava lindo assim, 2, 3 toques, e ele falava assim, eu vou jogar fora seu pincel fino, né, estimulando aquela pintura mais solta mesmo, mais gestual, né? Então foi fundamental para eu me encontrar com uma pintura mais solta, que é a qual eu, sem dúvida alguma, me identifico. No próximo bloco, Maurício Urban destaca a forma que une o impressionismo ao abstrato. Eu tinha preconceito contra a pintura abstrata, tinha um forte preconceito, e quando eu me vi, eu estava pintando abstrato. Você não pode perder. Movimento cultural que se manifestou principalmente nas artes plásticas, se estendendo à música e literatura, o impressionismo chegou ao Brasil sendo adotado por pintores como Eliseu Visconti e Timóteo da Costa. A paleta de cores dos artistas impressionistas se baseava nas cores dos raios do sol. Os cenários escolhidos pelos pintores geralmente eram paisagens, onde uma simples mudança de luz era o suficiente para alterar os tons das cores. Por isso, era comum pintar o mesmo cenário várias vezes,
em períodos e estações diferentes. Em 1893 e 1894, Monet produziu uma série de imagens da Catedral Notre-Dame, com a intenção de analisar as influências que a luz pode causar na percepção de uma imagem real. A minha relação com a natureza é muito forte e a pintura acaba expressando isso de uma maneira tranquila, natural, suave, porque acho que está na minha própria personalidade, né? Então, assim, desde pequeno eu tive a felicidade de ter muito contato com a natureza. Desde que eu nasci, praticamente, eu frequentava a Serra da Cantareira, aquele contato com uma natureza intensa, brincadeira com os primos, jogava bola, ia no mato, não tinha medo, assim, fazia trilhas, era fantástico, assim. Então, talvez ali que tenha sido meu start ali do contato com a natureza, né? E depois, eu, aos 11 anos, comecei a frequentar muito o litoral paulista. Eu ficava, assim, muito ao ar livre, até no meio urbano. O contato com o ar livre já nos remete ao próprio meio ambiente, à natureza. Tinha uma coleção em casa, História da Arte, e eu ficava olhando aquelas pinturas. Eu já tinha uma atração especial por alguns pintores que não são categoricamente rotulados como impressionistas, mas que já tinham uma pegada mais solta. Por exemplo, o El Greco, o Goya e outros que eu nem saberia nomear. Então aquilo já me fascinava muito. A gente ficava saboreando aquela enciclopédia de História da Arte. Aí depois, com o Djalma Urban, foi assim um explodir assim da minha queda pela pintura mais solta, mais livre. Aí depois, com o tempo, eu comecei a criar paisagens, que é uma coisa que eu faço muito. E a flor foi surgindo de uma maneira assim incrível, assim muito natural na minha pintura. E assim, eu acho que 99% dos meus quadros de flores são criações. Eu chego lá sem nenhuma referência e faço assim, uma coisa que eu não me programei, não sei, começou a surgir um volume, uma porcentagem muito grande de trabalhos florais, né? Então acho que a natureza, modéstia à parte, está no meu sangue, assim, eu gosto. Numa manhã, um de nós já não tinha preto, e assim nasceu o impressionismo, Renoir. A natureza pintada pelos impressionistas ditos clássicos, assim, eles foram os grandes mestres da história da arte. E, além do mais, por melhor que sejamos, que possamos ser, somos apenas seguidores daqueles que foram os pioneiros, né? Que romperam com uma tradição, embora acredito que antes do rótulo impressionismo, desse movimento, muitos outros pintores aqui e ali já haviam feito alguns trabalhos com características rotuladas impressionistas, né? Então, eu acho que a natureza que eles faziam retratava o meio em que eles viviam. Eles pintavam basicamente a paisagem europeia, né? E eu pinto a paisagem brasileira, basicamente, e com uma tendência assim até nos quadros campestres, né? Não de litoral, de marinha. Comecei a me expressar assim através da pintura abstracionista ou abstrata lá pelo ano de 2003. Estava numa fase assim muito difícil, estava fazendo um curso assim voltado para o desenvolvimento pessoal, uma busca muito forte, e pensei em parar esse curso. E depois de uma noite que eu me encantei com esse curso, me veio um lampejo, assim, uma necessidade muito forte de me expressar através da pintura abstracionista, como dizem, ou abstrata. Ao contrário do impressionismo, a arte abstrata se distancia da representação da realidade. Utiliza-se da relação entre cores, linhas e superfícies, criando formas simplificadas. Eu tinha preconceito contra a pintura abstrata e quando eu me vi eu estava pintando abstrato. E
Eu acho que a grande inspiração foi a obra inicial do Takashi Fukushima. Assim como Maurício Urban, Takashi Fukushima iniciou a carreira nas artes plásticas, inspirando-se no impressionismo, e levou décadas até chegar à arte abstrata. A obra de Takashi representa suas emoções. Emoções essas que só poderiam ser transmitidas através da pintura. Em cada pincelada, o imaterial torna-se concreto. É pintura dando forma às emoções. Nascido em Fukushima, no Japão, o artista chegou ao Brasil na década de 1940. Fundou o grupo Guanabara, formado por artistas como Aldemir Martins, Manabu Mabe e Tomi Otaki. O grupo realizou diversas exposições coletivas. Eu conheci o trabalho dele através de um catálogo pequeno, de uma exposição que ele fez numa galeria. E dizem que nada é por acaso, né? Aquele catálogo chegou à minha mão e me fascinou, assim, achei fantástico. Considerado o movimento artístico divisor de águas nas artes plásticas, o impressionismo abriu portas para movimentos estéticos na arte moderna, o caminho para a abstração. É interessante essa relação no meu trabalho do abstracionismo com a pintura abstrata. Eu acho que um complementa o outro. Então, assim, eu concilio de uma maneira muito tranquila, porque sempre que eu vou pintar, não há conflito. Eu já sei se eu vou pintar um ou outro. Então, por exemplo, quando eu estou há muito tempo, alguns dias sem pintar, eu, via de regra, começo pelo abstrato. Eu estou meio bloqueado assim para um trabalho figurativo, né, impressionista. Eu começo pelo abstrato, que tem uma liberdade de expressão maior. Eu trabalho de uma maneira assim, construindo e desconstruindo, assim, sem aquele compromisso de já acertar, assim, né, já começar fazendo um poste ali certinho. Então, eu começo criando formas e elas não me agradam, eu vou sobrepondo. E para isso a tinta acrílica é fundamental, porque de secagem rápida eu vou construindo, desconstruindo, até chegar numa forma que me agrade. E às vezes não agrada, às vezes eu vou ficar lá e eu vou mexer meses depois. E nesse sentido, só fazendo um adendo, a tinta acrílica eu comecei a usar no ateliê do César Puraca. E hoje em dia, mesmo os trabalhos de orientação figurativa, é a tinta que eu mais uso. Por volta de 1883, eu tinha esgotado o impressionismo e finalmente chegado à conclusão de que não sabia pintar nem desenhar. Renoir. Arte, para mim, antes de mais nada, é uma forma de expressão. No meu caso, é algo vital, assim, algo que eu tenho uma necessidade assim incrível. E não fugindo assim à definição disso, como eu falei, eu acho que é uma forma de expressão. E eu quero crer que a finalidade da arte, ou o que eu espero da arte, o que eu acredito que seja o sentido da arte, é semelhante à espiritualidade. É o ir além, talvez algo que esteja dentro de nós mesmos, mas é um ir além. Quero crer que seja a transcendência. Ficamos por aqui com mais essa edição do programa Arte na Tela. Foi um prazer termos a sua companhia nessa viagem pela história da arte. Até a próxima edição. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.